E a nova enquete está no ar. A enquete agora é sobre Renato. Renato livre no mercado é uma sombra para Luiz Castro? Vote na enquete, a nova enquete está no ar, no chat do Segue o Fio. E se tu não curtiu, curte hoje. Curte agora. Segue o Fio e já aproveita para seguir o @Gaúcha Esportes. Vamos começar com isso, né? Renato não é mais técnico do Vasco da Gama. Ontem aconteceu a demissão, o Vasco anunciou a saída do Renato Portaluppi. E aí, Marcos Souza, tu acha que pode representar uma sombra pro técnico do Grêmio, atual Luiz Castro? Olha, acho que não. Sinceramente, acho que não. Porque o projeto do Grêmio passa muito pelo Luiz Castro. E acho que o Renato, pelo perfil de trabalho que ele tem nesse momento, acho que essa direção não faria uma troca pensando no perfil do Renato. Poderia ser um outro perfil semelhante ao do Luiz Castro, mas acho que o Renato, nesse momento, não entraria nos planos do Grêmio. Mas a gente sabe, né, Felipe? Daqui a pouco, 2, 3 jogos, tudo pode mudar, né? Então, quem gosta de acreditar em pensamento mágico no futebol, o Renato é um cara que, por exemplo, no Grêmio tem essa mística, né? Tem que mantendo a coerência. Quem acredita em pensamento mágico tem que achar que o Renato volta aqui e vai ganhar como 16, 17. Eu mantenho a coerência, eu acho que o Renato não tem que voltar. Leonardo, eu não sei se tu quer falar sobre isso, mas no nosso grupo do Segue o Fio, tu colocou hoje um levantamento que fez sobre o Renato. Não fui eu, foi o Schenck, não foi? Foi tu, Schenck? Sobre não ficar um ano? Acho que foi o César que levantou essa... Foi o Schenck. Perdão, Matheus Schenck. O dado é o seguinte, né? Os trabalhos, a longevidade do Renato é no Grêmio. O trabalho mais longevo fora do Grêmio foi no Vasco 2005-2006, né, Schenck? 2005-2007. Então, de lá pra cá, ele fica pouco tempo nos clubes. Fluminense, Atlético Paranaense, Flamengo. Mas isso também tem a ver com a pressão. Aí entra um ponto que é porque no Grêmio, o Grêmio permite ao Renato errar e seguir. Em 2024, o Grêmio perdeu 10 dos primeiros 15 jogos do Brasileirão. Nenhum treinador teria resistido àquilo ali. Só resistiu porque era o Renato. Quando ele sai do ambiente do Grêmio, ele passa a ser tratado como um treinador comum, e aí ele sofre pressão, aí ele é criticado, e aí ele é demitido. Agora, a questão do Renato, gente, o futebol tem que... Aí é por isso que eu vou manter o mesmo discurso do que eu estava mantendo antes. O futebol tem que ser um negócio mais sério, mais planejado. O Grêmio confia ou não confia no Luiz Castro? Eu sei que o Grêmio lá atrás, dentro da direção anterior do Grêmio, quando o Quinteiro estava balançando, o Renato foi anunciado pelo Fluminense. E se ouviu de dentro do Grêmio o seguinte: agora já dá para demitir o Quinteiro se precisar. Porque qual era o temor da direção do Grêmio naquele momento? Demitir o Quinteiros, que estava mal, com o Renato no mercado, e a pressão para contratar o Renato existir. E aí, a partir do momento que eles que o Renato estava empregado, eles podiam demitir o Quinteiros e contratar o treinador que eles queriam. Agora, a pressão externa, não tem a menor dúvida que vai aumentar se o Grêmio perder pelo nome do Renato. Mas aí a convicção das pessoas que estão lá. As pessoas que estão lá confiam no trabalho do Luiz Castro, as pessoas que estão lá querem um trabalho como o do Renato, me parece que não. Só que aí é que eu entro. O Renato ele não pode ser essa pressão assim para sempre no Grêmio. Pô, sempre que tiver o Filipão não era, gente. O Filipão ganhou mais que o Renato no Grêmio nos anos 90. Deixa eu ouvir o César. E não era essa pressão. O que tu acha, Cezinha? Renato no mercado. O teu personagem, o teu e o dele. Claro. Eu fecho com o Munari, tá? O Thiago tá mandando um beijo pro Munari, tá dizendo que gerou entretenimento pra viagem. É isso. Ele agradece o Munari. Mas eu concordo com o Munari na questão do Renato aqui, dessa relação. Dessa relação que o Renato tem com o Grêmio. E aí não se trata nem de opinião, né? É no Grêmio que ele consegue ultrapassar as barreiras da dificuldade que ele tem dentro do campo com outras equipes. No Grêmio ele consegue, por quê? Pelo caráter de ídolo que ele tem, pela maneira, o medo que os dirigentes tratam ele. Isso fica claro. Qual é a relação do Pelaipe com o Renato? É boa? Não sei, não tenho essa informação. Mas eu acho que a figura do Renato no mercado, eu não sei se o Renato tem interesse em seguir trabalhando. Ele ficou poucos meses trabalhando no Fluminense, depois ficou poucos meses trabalhando no Vasco. Não sei se ele tem interesse em trabalhar no Grêmio aqui. Agora que a sombra do Renato ela pressiona, porque a pressão não é o Grêmio está baseado no trabalho do Luiz Castro. Sim, mas quando o resultado não vier, a pressão ela é natural. Ela é natural, como foi agora no final dessa primeira fase aí de trabalho. Então, eu acho que aumenta a pressão o fato do Renato estar desempregado. Só para dizer para vocês que já estamos em Filadélfia
bem pertinho da nossa concentração aqui no palco do jogo Brasil e Haiti. É em Filadélfia ou on Filadélfia? Em inglês. Thomas Ramos, tu que é o nosso americano da bancada aqui. Acho que é Fala o microfone aí, cara. Agora me pegou. Eu acho que é at Philadelphia. At? Yes. At. Não. Aí é pro Debona, né? Tava falando In sério. LA e no Filadélfia. Sobre o... Se tu live andar em sobre LA. o Renato, Não, é in? A demissão do Renato foi anunciada ontem no início da noite. Foi né? no início da madrugada, meia-noite. Não, foi antes, desculpa, foi às 10 da noite. É. Às 10 da noite. Eu não sei se foi anunciado já oficialmente, mas eu vi que o Globo Mas foi Esporte estranho, noticiou. né? É isso que eu achei estranho, sabe? Foi representação do elenco. Não, a informação é a seguinte, que a direção queria conversar com o Renato para entender o que estava acontecendo no clube e quais seriam os próximos passos que eles tomariam. E as informações de bastidores são de que o Pedrinho entendeu que o Renato entregaria amigo do Munari, que o Renato entregaria o cargo assim como ele fez no Fluminense, quando a pressão ali, o Renato estava muito desgostoso com a falta de reforço, porque o Vasco não vai investir valores que o Renato gostaria que investisse para contratar jogadores, e a informação lá que vem do Rio de Janeiro é essa: ao entender que o Renato não seguiria nesse rumo, o Vasco se antecipou, então, vou contratar um técnico, o Vasco volta ao trabalho dia 22. Então já começa o ciclo da intertemporada com um técnico novo que vai fazer o trabalho para preparar o segundo semestre. Nas redes sociais do Vasco não tem a notícia, né? O Vasco não confirma, não oficializa. Mas no site do Vasco tem, ô Schenck? Tô abrindo aqui vasco.com.br, nota oficial. Tá no site do Vasco, né? O Vasco da Gama informa que Renato Gaúcho não é mais o técnico da equipe profissional. Eu recebi ontem eu fiquei sabendo assim da notícia. Eu recebi uma mensagem de um amigo nosso, não vou dar o nome dele, que é gremista, e ele me manda a seguinte mensagem: volta Renato, agora pode. E eu, como assim agora pode? Aí eu entrei nas redes sociais, vi que estava todo mundo noticiando já que o Renato não era mais o técnico do Vasco. Mas aí entra aquela discussão, eu não posso tirar do torcedor o lado lúdico de achar que o Renato vai voltar e vai ser como 16, 17. É isso? É isso aí. Se é pra ser assim, vai ser assim. Mas pra tudo eu posso manter esse pensamento daí. Vamos lá, coloca aí a série de superchats. A gente tem vários superchats na garagem aqui, né? Vamos colocar na rua agora, na estrada. Munari é 10 e faixa do programa é o nosso Neymar, é o Riffel. Não, só porque eu tô Neymarzinho. aqui. Inclusive, eu gostaria de ter que nem o Neymar a possibilidade de ter de folgas também, né? Mais um superchat na tela, depois do Munari. Munari. Deu de Neymar, por favor. Eu disse que eu não ia mais falar. Ô Vinícius, eu não ia mais falar de Neymar. E se alguém falasse do Neymar, seria expulso do programa. Eu vou me retirar do programa daqui a pouquinho. Mais uma mensagem. Sim, para quem escuta vocês, a opinião é de circo. É o Eduardo, eu não consigo ler o nome dele, é Toledo? Vou ter que colocar um óculos, ô Schenck. Eduardo L. Toledo. Sim, para quem escuta vocês, é opinião de circo. Vou deixar de pagar a conta de luz para enviar superchat elogiando o Munari. É o melhor que temos. Eduardo Souza. Beijo, Eduardo. O Munari tá cagando pra ti aqui, nem viu o que tu mandou. Cuidem pra não perder o Munari pra concorrência. N10. O Antônio mandou essa mensagem. Eu sou muito munarista, segue assim. É o Caê. Não é segue o fio, é segue assim. Tem mais um, Schenck? Tá, só pra finalizar. Munari, o que tu acha do Ney? O Anderson manda no superchat.